Oi, gurias, tudo bem? Sejam bem-vindas para mais um episódio do projeto Magra Naturalmente. O tema de hoje é B12, a pedidos da Aline. A Aline me pediu. E eu quero dizer, meu nome é Fernanda Kionka. Eu tô aqui para compartilhar estratégias que me fizeram emagrecer e fazer com que eu me sinta melhor aos 40 do que aos 30. Tudo de forma natural, sem dieta, sem sofrimento, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é B12. O que eu quero falar? Esse tema é bastante polêmico, né? Principalmente pela questão de comer carne, não comer carne, enfim. E eu quero trazer sempre aqui, com referência, né? Uma fonte de referência aqui do Campbell Plan, que ontem eu ainda trouxe esse livro aqui, né? Vou dizer mais uma vez para quem não viu ontem, que esse aqui é um livro que é do coautor do The Chinese Study, que é um estudo muito importante, um dos estudos mais importantes no mundo sobre relação à nutrição e doenças. Então esse aqui é o coautor, é o Thomas Campbell. Então aqui ele coloca ali, né? Então, uma simples forma de perder peso, reverter doenças usando The Chinese Studies Whole Food Plant-Based Diet, okay? Alimentação integral à base de plantas. Vamos lá. O que ele traz aqui nesse livro, tá bom? No caso aqui eu fiz umas anotações. E o que quer dizer? Ele diz que a B12 ela é produzida por certas espécies de bactérias. Então, para quebrar esse mito que a gente acha que a B12 ela tá na carne, e então assim que é um animal que na verdade assim, ó, ela é produzida através de bactérias. São bactérias que produzem a B12 e essas bactérias, elas moram dentro do intestino de alguns animais, né? E aí esses animais absorvem essa B12 através da B12 que foi produzida pelas bactérias no intestino. O que acontece? No caso ali dos ruminantes, no caso do boi, né? Ele produz, essa bactéria que está no intestino produz a B12 e o boi absorve essa B12 através do trato intestinal, do intestino, né? Então assim, as principais fontes que a gente tem, vamos dizer, disponíveis para comer, para suprir essa necessidade de B12 através das carnes, né? Então ali carne, os ovos, em geral através dos alimentos de origem animal, né? Então carne, ovos, leites, então o leite, né? Então através desses alimentos são as principais fontes de B12, né? Então existe alguns, ele cita aqui que existe alguns tipos específicos de algas e cogumelos que eles também têm B12, mas assim é muito específico, né, de conseguir. Em geral, ele coloca que em geral as plantas elas podem absorver a B12 se elas tiverem, se elas são plantadas num solo que é bastante rico em B12, ou se tem B12 na água, então elas conseguem absorver, mas da forma que é das plantações, né, tudo muito, muito higienizado, então isso é mais difícil a gente conseguir essa absorção, ter esse aporte da B12 através das plantas, justamente por causa da forma que, né, tudo muito higienizado, então isso se perde, né? Então é mais difícil a gente conseguir isso, né? Então assim, o que ele quer dizer, né? Que a B12 é um nutriente essencial para o organismo. Ele é extremamente importante. Então assim, então ele também coloca que principalmente na questão do sistema nervoso, né, do sistema nervoso. Então, realmente é muito importante. Olha, gente, porque eu tenho uma experiência que... Olha, Cláudia, e aí, tudo bem? Então, eu tava falando da B12, e então essa experiência que eu tive, né, na relação à B12, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu consultei uma nutricionista,
e na época eu era vegetariana, e foi bem interessante, porque ela não tinha assim, não seguia, ela não tinha uma linha que ela seguia, no caso, vegetariana ou não, e ela me recebeu de uma forma muito bacana, e sempre me orientou, me dizendo, vamos ver como é que tá, vamos ver como é que tá B12, enfim, que já não come os alimentos de origem animal e tal. Só que naquela época eu comia leite, comia ovos e comia queijo, enfim, né? Eu só não comia carne. E mesmo assim, na época, eu comendo leite e ovos e tal, e queijo e tal, mesmo assim, naquela época eu fiz alguns exames e em alguns momentos ele já tinha uma certa deficiência, sabe? Às vezes estava ok, mas muito baixo, né? Então ela falou assim pra mim, olha, Fernanda, tipo, ela me disse assim, mesmo as pessoas que comem carne, né, que comem os alimentos de origem animal, mesmo assim, é muito comum as pessoas terem deficiência. Então, não quer dizer, né, que seja certo que, por exemplo, alguém come alimento de origem animal, carne e tal, que seja certo que tá tudo ok com a B12. Realmente tem que ter muito cuidado. Então, no caso, todas as pessoas devem ter esse cuidado, né, de ir no médico e até sugerir, né, como é que tá, se está tudo certo com a B12, porque é um nutriente essencial. Então, a partir dali eu comecei a ter esse cuidado. Então, né, alguns momentos assim eu fazia mesmo comendo lá leite, queijo e tal, eu fazia a suplementação. Só que eu não sabia, ninguém nunca tinha me explicado a real importância da vitamina B12. Então eu sabia que era importante. Olha aí a Daniela, tudo bem? Tudo bem. E aí então eu não sabia o quanto era importante assim a B12. Eu sabia que era importante, mas eu não sabia o quanto. Então eu seguia. Então às vezes eu mantinha assim, eu fazia muitas consultas, eu mantinha a consulta com a nutricionista, às vezes eu passava um tempo sem ir, né, e tal. Então, e às vezes eu não tinha tanto esse cuidado, né, eu achava, sei lá, eu não tinha uma obsessão, assim, será que tá tudo certo o tempo todo? Então, eu ficava ligada, mas eu não sabia, não tinha consciência da importância dessa vitamina. O que acontece? Quando eu vim pra cá, pra Londres, que nem eu falei, eu voltei a ser vegetariana e tal, aquela coisa toda, e eu tomava alguns suplementos, assim, vitamínicos, né? E era aqueles suplementos, assim, recomendado por orientação médica, né, que ele me recomendou, e era aqueles suplementos que tinham várias vitaminas, né, inclusive a B12 ali dentro. E eu fazia o uso, né, daqueles suplementos, só que, enfim, lá em 2018, por uma série de fatores, né, eu tive... minha tireoide estava meio, né, tava em desequilíbrio, vamos dizer assim, e eu ali pro final do ano de 2018 eu comecei a sentir alguns sintomas, né, e que na época eu não sabia que eu estava com um problema na tireoide. E aí eu eu tava desconhecendo, né? Então eu comecei a fazer exame de sangue e de início, assim, começou a surgir essa questão da tireoide que estava desregulada, né? Que depois eu fui descobrir que era a questão do Lugol que eu tava usando. E depois que eu parei de usar e tudo voltou ao normal. Mas enfim. Aí o ponto é o seguinte, que é que eu senti alguns sintomas, né? Que falam de deficiência de B12, pode ser a gente sentir dormência, né? Muita fraqueza, muito cansaço, enfim. Então assim, eu não sei até hoje se isso era porque eu tava com a questão se eu tava com alguma deficiência de B12 ou se era por causa da questão da tireoide. Então assim, eu não posso afirmar, não sei, né, porque foi muito junto, mas eu desconfiei que eu tava com deficiência de B12 porque eu estava usando esses suplementos vitamínicos e a B12 junto, assim, mas eu não sei se ela estava numa dose adequada, e depois até eu estava vendo aqui, né, referência assim do livro que eles dizem que as pílulas, né, se tomar a pílula, a vitamina B12, ela não é tão eficaz, né, então é melhor a gente ter, se a gente vai suplementar com aquelas mastigáveis ou que se dilui na boca, assim, então a absorção é muito melhor. Então eu desconfio na época que possa ter sido algo desse tipo, que talvez não tenha sido suficiente para mim, talvez o meu corpo não absorveu direito, enfim, eu desconfiei que eu tivesse, né,
Então, essa questão da B12. Então, e quando eu comecei a pesquisar isso, eu fiquei muito atenta. Oi. Muito atenta na questão dessa questão, né, da vitamina, porque eu comecei a pesquisar e aí eu me dei conta, tamanha importância, né, tipo, ela é extremamente importante para o cérebro, para funções vitais, e a deficiência dela pode dar problemas sérios e até irreversíveis. Então aquilo na época me assustou bastante e eu comecei a fazer a suplementação da B12. E aí depois, né, tudo se normalizou. Então, assim, como eu falei, né, claro, tudo a gente tem que fazer isso com orientação médica, então sempre consultar na dúvida, consulta o médico. Então, assim, vou dar andamento aqui, o que ele coloca aqui no livro, né? Por exemplo, no caso, como eu falei, né, a deficiência de B12 está associada com problemas neurológicos, né, então problemas sérios. Então, assim, quais são as razões que as pessoas podem ter de deficiência, né? Não só pela questão de não comer carne, não comer alimentos de origem animal, mas também porque pode ter problema no intestino. Então, pessoas que têm ali doença celíaca também podem ter uma dificuldade maior de absorver a B12. Ele cita também aqui quem fez cirurgia bariátrica também pode ter algum problema maior para absorver, ou dependendo de alguns remédios que toma, sabe? Então tudo isso também pode ter. Então por isso que ele alerta para que as pessoas tenham cuidado, né? Sempre ter esse controle para verificar se está dentro da normalidade. Então, assim, o que esse médico recomenda, né? Ele recomenda que todas as pessoas que limitaram e que reduziram o consumo de alimentos de origem animal, que façam a suplementação, né? Ele realmente recomenda porque hoje é muito difícil, como eu falei, né? Então, no caso das plantas, elas têm que ter sido, o solo tem que ter sido rico em B12, então isso é muito difícil de acontecer. E mesmo assim, os animais também, tem boa parte dos animais, eles são suplementados com B12, né? Então para ter esse aporte maior na carne, então aquela coisa, né? Então tem que ter cuidado, porque às vezes, como até essa nutricionista me falou, muitas vezes as pessoas, tem muita gente que come carne, come leite, derivados também, e pode ter alguma deficiência, então tem que ficar atento. Então, assim, e o que ele coloca aqui? Que os suplementos de B12 melhores de ser absorvidos, né, como eu falei antes, são esses que são dissolvidos na boca, né, que dissolve na boca, ou mastigáveis, porque eles têm menos eficácia, né, tipo assim, aquelas pílulas, elas têm menos eficácia. Então, é sempre melhor escolher esse tipo de opção. E aí diz assim, que tem duas formas de B12 disponíveis, né, para comprar, que é a cianocobalamina, que é a forma sintética, e a metilcobalamina, que é a forma natural. E que para ele, no caso ali, ele não tem nenhuma recomendação nenhuma para outra, porque, né, tanto faz. O mais importante realmente para quem reduz o consumo de carne, ou elimina, né, o consumo de carne e alimentos de origem animal, realmente tem que estar muito atento e realmente ficar atento nessa questão de suplementar a B12, que é importante. Então, assim, ele faz um alerta, né? Um alerta para que essas pessoas que têm um risco maior, né? Com certeza. Então, quem reduz o consumo de carne, quem deixa de comer os alimentos de origem animal, eles têm um risco maior, né, que as outras pessoas. Então tem que consultar o médico para ver direitinho e fazer esse acompanhamento para não ter deficiência com vitamina B12, que não fazer que nem eu, né, que fiquei um tempo sem... Porque o que aconteceu comigo, né? Vitamina, sabe? Eu não tinha ideia, sei lá. Eu nunca pensei ficar um pouquinho sem vitamina C ou um pouquinho sem vitamina D. Eu nunca pensei que fosse algo tão prejudicial, porque ninguém tinha me dito e eu desconhecia o tamanho da importância dessa vitamina. E tanto que o dia que eu descobri, né, que eu fui a fundo, descobri a importância da B12, e pode dar esses danos irreversíveis para o sistema nervoso, que, nossa, eu tenho um cuidado, assim, é a vitamina que eu tenho mais controle até hoje, então realmente é muito importante,
tá? Então ele diz assim, é muito fácil de controlar, né? Então basta fazer olha aí, o José Carlos, tudo bem? Então basta fazer um exame de sangue, né? Então consulta no médico, né? Então se tu tá com essa preocupação, então através de um exame de sangue, tu consegue, ele vai ver pra ti ali, ver se tá dentro da normalidade, se não tem nenhuma deficiência. Então é muito fácil de checar isso para ver se tá tudo certinho. E o que acontece, né? Então, como é que a gente pensa assim? É muito importante, realmente, a gente estar bem atento a essa questão da B12, independente se tu come carne, se tá reduzindo, ou se tá deixando de comer carne e tá reduzindo os outros alimentos também, ou se tu eliminou completamente, porque realmente é muito perigoso, né, essa deficiência, tem que ficar muito, muito atento. Então, assim, o que é bacana também, por exemplo, aqui, que ele coloca que isso é muito interessante, tá? Que é no caso do Campbell, do T. Colin Campbell, que é do The China Study, né? Que é o autor principal do livro. Ele coloca assim, né? Ele fala toda essa questão dos animais, que realmente nas plantas a gente não encontra, né? Essa B12, e que através a fonte mais comum da gente absorver a B12 é através dos alimentos de origem animal e tal. Então, assim, o que ele coloca, né? Que tem uma pergunta que ele respondeu aqui que eu achei muito interessante. Por exemplo, a pergunta é: se temos necessidade de B12, talvez isso não significaria que nós não sejamos totalmente herbívoros? Então é uma excelente pergunta para fazer. Tá, mas se a gente não consegue produzir B12, o nosso ser humano não consegue produzir a B12 que a gente precisa, será que isso não é um indício de que a gente deveria comer carne? É uma excelente pergunta, né? Então, como é que ele responde isso, né? Ele quer dizer que, na opinião dele, os seres humanos, eles não evoluíram, nós seres humanos, não evoluímos 100% veganos, né? Ele quer dizer aqui que até porque por essa necessidade da B12, ele quer dizer aqui que o ser humano, ele evoluiu num ambiente muito escasso, né? Então ele se adaptou muito bem, né? Então para sobreviver, para evoluir. Então por isso que ele acredita, não é que a gente tenha evoluído 100% vegano, assim, né? O vegano estrito que eles chamam. Então assim, e muito interessante essa parte que ele coloca assim, né? Que é provável que nós tenhamos sido evoluído principalmente, né, de comedores de plantas, né? Então, plant eaters, que eles chamam, né? Que a gente tem evoluído dos animais que comem planta, né? Há milhões de anos atrás. Então, é uma evolução, né? São milhões de anos, né? Nessa evolução da espécie. E que mesmo só comendo plantas, mesmo assim, no caso só, né, que comendo plantas, né, que a gente continua nessa evolução de parentes próximos aos primatas que só comem plantas. Então, nossos parentes mais próximos são os macacos só comem plantas, né, então é toda uma questão de evolução. Então ele afirma o seguinte, que no momento assim que a gente vive, na ciência moderna, né, que existe hoje, existe uma abundância, né, de alimentos e tipo de frutas e legumes, assim, que antigamente não se tinha isso, né, essa abundância, né, de alimentação, né. Então ele mostra que a alimentação dominada, que a ciência moderna mostrou que a alimentação dominada por plantas, né, não refinada, as plantas de forma integral, ela comprova, né, que mesmo contendo só plantas, ela comprova que é superior na prevenção de doenças e reversão de doenças cardíacas, isso que ele coloca aqui, né? Então, mesmo assim, se a gente for pensar e colocar na ponta do lápis uma alimentação predominantemente plant-based ou basicamente por plantas, né, mesmo que seja só plantas, ela é superior. Por uma questão de evidências assim, estudos científicos comprovam, né, que ela realmente é muito benéfica para o nosso organismo, né? Então isso é bem interessante. E que aí, por exemplo, assim, como se fosse uma pergunta, né? Somos projetados para comer insetos ou comer carne? Essa é a pergunta, né, que não é a pergunta, não sei, de R$1 milhão. E então ele diz assim que talvez
esse especialista diz que nem que sim e nem que não. Então achei bem interessante eu nunca tinha visto essa colocação, né? Então ele não afirma nem que sim nem que não, talvez. E o que acontece? Mas o mais importante disso é que ele diz, nós não precisamos. Hoje nós não precisamos. A gente não precisa comer carne para ter uma alimentação totalmente, vamos dizer, bem equilibrada e com todos os nutrientes, né? Então hoje isso não é necessário. Né? Então, assim, o que ele coloca, né? Que principalmente, né, num ambiente que a gente vive hoje, com uma abundância de comida, principalmente de carne, né? No caso, as pessoas comem muita carne, comem muito queijo, muito leite, muito ovos em grande quantidade o tempo todo. Isso ele acha que se coloca até de uma forma até prejudicial, né? Muito prejudicial a gente seguir nessa linha de comer esse tipo de alimentos, porque realmente começa a dar esse monte de problemas de doenças, enfim, tal. E então, assim, então é isso que ele coloca, assim, nessa parte que dá essa base mais científica, né, de que vamos dar um resumo, assim. Então, vou dar uma resumida, tá? No caso, assim, a B12, ela é produzida por bactérias. E essas bactérias vivem no intestino dos animais, de alguns animais, né? Aí no caso ali dos ruminantes, que são o boi, a vaca e tal. Então, os principais fontes que a gente tem hoje disponível são através das carnes, dos ovos, dos leites e tal, disponível a B12, né? Então, assim, só que ele coloca assim, que é comprovado, né, que a ciência moderna hoje comprova que a alimentação predominantemente através das plantas, comprovadamente ela mostra que ela reduz uma série de problemas, de doenças e tal, e prevenção de doenças e tal. E fora isso, tem toda a questão da perda de peso, de se manter magro também e saudável, né? Que o mais importante quando a gente quer se manter magra, assim, é ficar saudável também, né? Ninguém quer ficar magra, emagrecer e depois ter um problema de deficiência de B12, alguma coisa, ninguém quer que isso aconteça. Então, basicamente, é isso que ele coloca, que hoje, com essa fartura que a gente tem na alimentação, de questão de legumes, frutas, vegetais e toda essa abundância que a gente consegue ter todos esses nutrientes, né? E no caso da B12, é a única vitamina que realmente precisa de suplementação, né? No caso, é a única que, de fato, ela é necessária suplementar. No caso, hoje eu faço suplementação só de B12, basicamente B12 e vitamina D, que agora, como tá tendo muito sol, eu dei uma paradinha e tal, mas a B12 realmente ela é muito, muito importante e é a única vitamina, assim, que eu, Fernanda, faço a suplementação, assim mesmo, né? E o restante vem através da alimentação, vem através da dieta. Então, realmente, Então, assim, segundo do livro aqui, né, desse livro que eu mostrei anteriormente, que quem tá fazendo, né, a mensagem dele é que quem tá fazendo redução do consumo de carne, ou eliminando o consumo de carne, de alimentos de origem animal, realmente precisa... olha aqui, pausou porque... voltou. Então, quem tá fazendo... O que ele recomenda, né? Que quem está fazendo redução do consumo de carne, de alimentos de origem animal, ou eliminando esses alimentos da dieta, realmente fazer essa suplementação e sempre supervisionado por orientação médica, sempre falando com o médico, tudo para ver isso direitinho. E o que eu quero dizer, assim, que a alimentação, ela na verdade, assim, a gente consegue, através ali da plant-based, né, tem todos esses alimentos, a gente consegue todos os nutrientes, né, que a gente precisa ali, então tem essas vitaminas. Então eles colocam, sim, que justamente por causa dessa dieta que a gente consegue ficar
muito bem de saúde, né? Vamos dizer assim, tipo, consegue fazer manter uma saúde, manter o peso, né? Manter o peso também, emagrecer, ficar no peso ideal sem ter problemas, né? Então é claro que no caso da B12, principalmente, ele realmente recomenda de fazer essa suplementação e sempre com orientação médica. E o mais bacana que ficou a mensagem do T. Colin Campbell, né, que ele colocou assim, que depois eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar ali esse artigo que ele escreveu, tá na internet, eu vou colocar quem quiser conferir, que no caso da questão da carne, sobre aquela pergunta interessante que eu falei, né, tá, mas será que não é uma evidência que a gente deveria comer carne? Que por causa da questão da B12, que a gente não consegue produzir, né, que é uma excelente pergunta, e a opinião dele é que talvez sim, talvez não, né, ele não sabe, talvez sim, talvez não. Então, e que a mensagem que fica é que a gente não precisa, né, a gente não tem necessidade de comer carne para ter B12, né? Então ele realmente não tem necessidade, justamente porque a gente tem essa questão dos suplementos, né? Que são tranquilamente acessíveis, e é o único realmente suplemento necessário para quem adota uma alimentação plant-based. E também tem a questão da vitamina D, que aí depende de onde é que tu mora, de onde é que. Então isso é caso a caso, tem que ver com o médico direitinho. Mas como eu estava falando no meu caso, né, são as únicas suplementações que eu faço realmente de B12 e vitamina D. O resto tudo eu vamos dizer assim, eu absorvo através da alimentação. Então, assim, o recado que fica é que fica uma questão muito mais, é uma decisão muito mais filosófica, né? Uma questão de valores, daquilo que a gente quer, assim, se quer, como eu digo, se quer reduzir carne, ou se quer cortar totalmente, né? Então é uma questão muito pessoal, né? Uma decisão muito individual. Então a coisa mais importante disso tudo, né, de toda essa decisão, dessa mudança, realmente é na questão da B12. E quem está fazendo toda essa transição, né, como eu falei, sempre vamos fazer com consulta médica e tal, e realmente a vitamina B12 é o ponto principal dessa questão toda. Então e relembrando mais uma vez, né, que ele coloca que fazendo toda uma alimentação integral, através dos alimentos integrais e naturais, e variar bastante, né, tudo, e fazendo suplementação de B12, a gente consegue o aporte necessário de todos os nutrientes, assim, que o nosso organismo precisa, sem ter essa preocupação, né, de ter alguma deficiência. E é sempre bom, como ele falou, né, que ele coloca aqui, que quem tá reduzindo, né, e tal, e coisa, fazer isso, ficar atento com a questão da B12, e também falar isso com o médico direitinho, consultando com ele, pra ficar tudo certinho, como eu falei, né, então, que não fazer que nem eu, que depois de um tempo ali que eu fui descobrir o tamanho da importância dessa vitamina, né, e hoje eu faço suplementação e tá tudo certo. Tá bom? Então era isso, sim, da questão da vitamina, sabe? Então realmente é o ponto principal de todo esse assunto que a gente tá falando, e que como ele coloca aqui, né, nesse artigo, que é muito mais perigoso as pessoas, então para ter B12 eu vou ficar comendo carne, alimentos de origem animal e tal, e aí isso realmente, né, depois eles colocam que isso pode acarretar uma série de riscos, né, de doenças e tal, que já se sabe e tal. Então é bacana fazer toda essa... Ele recomenda, né, realmente das pessoas fazerem essa alimentação predominantemente através das plantas de forma integral, e fazer a suplementação de B12 para não ter deficiência nessa vitamina, que realmente essa vitamina é muito difícil, a gente não consegue absorver através das plantas. Tá bom? Então espero que tenha
tenha trazido algo de valor para vocês. Se quiser, alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu vou deixar. Oi, Luciana, tudo bem? Tô até terminando já. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do artigo esse, né, que ele coloca aqui, né, sobre a questão da B12, e vou colocar também vou colar o livro também, que eu tirei aqui as minhas fontes científicas, tá bom? E é isso, deixa algum comentário, uma sugestão de vídeo para live, e o mais importante que a gente, de tudo, né, quando eu falo na questão de perder, de emagrecer, de emagrecer, de querer, por exemplo, se sentir melhor, né, emagrecer com saúde, porque no fim das contas isso é o mais importante, né, ninguém quer ficar magra a qualquer custo, assim, pelo menos aqui, né, o canal aqui realmente não tem essa batida, vamos dizer assim, então, esse é o mais importante, né? Então, a gente realmente fazer essa alimentação bem equilibrada e atenta à questão do nutricional e das vitaminas, para não ter deficiências, tá bom? Qualquer coisa aí, entre em contato, manda mensagem, tudo, e a gente se fala no próximo vídeo, na próxima live. Até mais!